Muito bem, queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor Jesus. Mas antes quero deixar para sua meditação versículo da palavra de Deus para o nosso coração, e a palavra de Deus, que é, como a gente sempre diz, é a nossa bússola, palavra de Deus que nos fortalece a cada dia. No livro de Apocalipse, do Apocalipse, ou da Revelação, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 5 e versículo 9, diz assim: e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E é maravilhoso a gente meditar nesta passagem que fala sobre redenção, sobre resgate. E esse texto, essa palavra, digo, que era muito utilizada nesta época, porque era uma época que o Império Romano estava dominando, né, a maior parte ali do mundo conhecido, e o mercado de escravos, o mercado de escravo era um mercado amplo, onde a população de escravo em alguns lugares era até maior do que a população livre. Então, toda a mão de obra utilizada por homens ricos era através da mão de obra escrava. E um escravo, ele não tinha absolutamente nenhum poder, nenhum direito. Ele era apenas mais uma aquisição de seu proprietário, daquele que passaria a ser dono. Ou seja, ele não enxergava aquele escravo como um ser humano, como uma vida, como pessoa. Ele era o proprietário daquele, como se fora um objeto que ele comprou. Então ele ia no mercado, adquiria o escravo e tinha o direito sobre a vida daquele escravo. De forma que alguns vão dizer que não havia nem lei específica para punir, por exemplo, um dono de escravo que matasse seu escravo. Era como se estivesse matando um animal, por exemplo. Era sua propriedade. E quando a Bíblia, o apóstolo Paulo e Pedro e tantos outros, quando usam o termo redimir, resgatar ou comprar, neste sentido do comércio de escravo, todos ali que liam entendiam exatamente que se tratava de a compra, de uma aquisição no mercado de escravos. Então, aquele que tinha um poder aquisitivo de comprar um, dois ou vários escravos, ele era dono daquelas pessoas e como se fora uma mercadoria. E é interessante que o termo utilizado aqui em Apocalipse 9 é justamente esse termo que se refere a comprar, com o seu sangue comprou o Cordeiro. Eles estão adorando ao Cordeiro que teve o poder de pegar o livro da mão daquele que estava sentado no trono e desatar-lhe os seus selos. Porque João vai dizer: não havia ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, não, ninguém que fosse digno, que tivesse a capacidade de romper os selos e abrir e descortinar o futuro. Ninguém tem esse poder. Este livro significa abrir a cortina para o futuro, olhar para o futuro.
E por isso que ninguém, nenhum anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem homens, nada, ele diz, ninguém tinha esse poder de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas ele diz que o cordeiro, que foi morto e reviveu, ele foi, tomou e pegou aquele livro, como quem diz, eu tenho a autoridade de pegar este livro e de desatar os seus selos. E eles cantam este cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Tu és digno de abrir o livro, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Aí é esse termo que eu comecei a falar, que aqueles que liam entendiam exatamente o que significava este comprar. O que significa este comprar para eles é que o cordeiro, pelo seu sangue, foi ao mercado de escravos e com esta moeda, que não era a moeda convencional, não era a moeda romana, não era a moeda do templo, mas é a moeda que tem um valor inestimável, que é o seu sangue, o sangue do cordeiro. Ele foi e comprou para Deus e resgatou para Deus. O termo aí é comprar, resgatar, para tornar livre, porque também há uma diferença entre comprar um escravo para ser sua propriedade e mantê-lo como escravo, ou seja, você só deixou de ser uma exposição no mercado de escravo, foi comprado, só que este comprar aí significa que eu continuo sendo escravo, continuo sendo propriedade de alguém. No caso aqui em que lemos em Apocalipse, eles estão adorando a Deus e dizendo que ele comprou para tornar livre. Tem uns termos que eu não vou falar aqui, eu nem sei falar grego, mas são os termos em gregos que vão falando daquele que tem o direito de comprar, a moeda de compra, ou comprar para tornar meu escravo, ou de um resgate para torná-lo livre da escravidão. E o que é que Jesus faz? A visão é exatamente essa, a visão espiritual é: todos nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo, debaixo deste poder, dessa autoridade do mal, porque desde a transgressão e desde a queda que o pecado entrou no mundo e houve uma separação, houve uma ruptura do homem para com Deus. Isaías vai dizer que os nossos pecados é que faz a separação, faz uma barreira para com Deus. E deste momento em diante o ser humano passou a ser acessível a este poder das trevas. Então, é como se a gente usa um termo, caiu no colo do inimigo. Mas Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo, um plano de resgate. E Pedro vai dizer que Cristo Jesus é o cordeiro que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus criar o homem, ele já tinha um plano perfeito de salvação e de resgate para todos nós. Então, quando a Bíblia diz que ele nos resgatou, ele nos comprou, ele nos adquiriu, ele nos transportou, está dizendo que Jesus foi a este mercado espiritual, mercado de escravo, mercado de almas escravizadas pelo inimigo. E qual é a moeda? Qual é o preço que se paga por uma vida? Ontem eu falei aqui que o valor de uma alma é incalculável, é inestimável, não tem preço. Uma pessoa é ímpar, não tem ninguém igual a ele, não tem ninguém igual a você, igual a mim. O valor de uma alma só poderia ser comprado, resgatado, tirado do mercado de escravo, se fosse por um ato extraordinário de Deus. Que é por isso que ele
tabernaculou, por isso que ele se tornou como um de nós, por isso que ele tornou a forma humana. Jó vai dizer no capítulo 10, quando ele está no auge do seu sofrimento e ele faz um questionamento para Deus, ele diz assim: tens tu porventura olhos de carne, vês tu como vês o homem? São os teus dias como os dias de um mortal, para averiguares, para entenderes o meu sofrimento? E um escritor chamado Philip Yancey, ele traz uma visão extraordinária sobre a interpretação desse versículo. Diz que a resposta de Deus para Jó foi em Jesus. Quando Deus tomou a forma humana e agora ele tem olhos de carne, ele vê como ver o homem, e os seus dias são como os dias de um mortal. Ele suportar as nossas dores, ele suportar as nossas iniquidades, como diz Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é este ato divino de se tornar como um de nós, e por amor a nós, mesmo sem a gente merecer, ele se torna um de nós, desce ao mercado de escravos e nos compra, e nos torna livres com o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo foi quem pagou e foi quem nos libertou. E agora a gente pode dizer, e aqueles que aceitam este sacrifício, aqueles que abraçam este perdão, aqueles que abraçam esta expiação, este ato de amor, de misericórdia, de perdão de Deus, através do sacrifício de Jesus, podem dizer hoje: eu não sou mais um escravo. Eu não estou mais aprisionado, eu não estou mais à mercê do inimigo das nossas almas, porque o Cordeiro de Deus, olha o que João vai dizer: Cordeiro de Deus que tira o pecado. Há uma diferença entre expiar e tirar, porque o termo expiar significa encobrir. É como se colocasse para debaixo do tapete, mas continuava ali, porque o sangue de bodes, de touro, de ovelhas, era apenas símbolos, era um arquétipo, era apenas algo que apontava para aquilo que viria e que seria o perfeito. Por isso que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, sem começo, sem fim. E é este que o escritor aos Hebreus vai fazer uma defesa extraordinária, dizendo: ele não precisou vir da tribo de Levi, porque aqueles que vieram da tribo de Levi eram homens, eram imperfeitos. Mas ele é segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é eterno. E este sumo sacerdote, este pontífice, este único que pode fazer a ponte entre Deus e os homens é Jesus. E como ele faz isso? Ele compra com seu sangue. Ele derrama o seu sangue. E para os judeus, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há reconciliação. Veja como é forte esta figura do derramar de sangue, ou do sangue. E é este Deus em Cristo que na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, que foi com ele que ele nos comprou, que ele nos redimiu, que ele quitou a nossa dívida. Paulo vai dizer que aquele documento existente que dava poder ao diabo sobre as almas foi quebrado na cruz. Ele rasgou esta dívida e encravou e pendurou na cruz, dizendo: tetelestai, está feito, está consumado, está pago com o meu sangue. Aqui os anciãos começam a cantar: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Ele adquiriu, ele comprou, ele fez esta aquisição, não mais para sermos escravos. Como eu disse anteriormente, os donos de escravo compravam escravos para torná-los escravos dele.
Jesus nos compra para nos tornar livres e para nos fazer aqueles que no Antigo Testamento eram chamados de escravos da orelha furada. É aquele que quer ser escravo, porque sabe que a sua condição agora não é mais de escravo, é de amigo. Aqueles escravos que tinham um dono que eram benevolentes, que eram bondosos, que cuidavam bem deles. No Pentecostes, eles não queriam ser libertos. E o dono, como uma forma de demonstrar publicamente que aquele escravo estava o servindo de forma espontânea, vazava a sua orelha. E eram chamados de escravos da orelha furada. É um termo que Paulo usa muito. Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo, este termo que ele usa significa que ele é um escravo de orelha furada. Eu estou aqui porque eu quero estar, eu estou aqui te servindo porque eu quero, e eu estou aqui porque o Senhor me ama e eu o amo. Então já não é uma escolha do Senhor, é uma escolha agora do escravo que entendeu que é tão amado, tão querido pelo seu Senhor, que ele passa de condição de escravo para amigo. Jesus disse: não vos chamareis mais de servos, porque servo está numa condição abaixo. Eu estarei comprando vocês com meu sangue para tornar vocês amigos. Vós sereis os meus amigos. Vou chamar vocês de meus amigos, porque um servo ou um escravo não sabe o que faz o seu senhor, não tem comunhão com o seu senhor, não tem proximidade com o seu senhor. Mas a nossa relação agora é de amigos. Claro que nós temos a consciência de que somos servos, mas somos servos porque reconhecemos o amor do nosso Senhor. Somos servos porque entendemos que Ele pagou a nossa dívida, que Ele nos comprou para não sermos escravos por obrigação, que temos a liberdade de escolha, que podemos escolher em servir ou não servir. Diante de todos nós está a liberdade de escolher a porta estreita ou a larga, e Ele não nos obriga a entrar pela porta estreita. Jesus nunca obrigou ninguém a servi-lo, mesmo com tanto amor, misericórdia, mesmo se esvaindo da sua glória, se tornando como um de nós, por amor de nós, planejando, arquitetando o plano da salvação, vindo Ele mesmo executar, porque não teria ninguém, e ainda assim, depois da sua partida, ainda nos trouxe o seu Espírito Santo, que é Deus, para nos auxiliar no processo. Veja que tamanha misericórdia. Mas em nenhum momento Ele nos obriga, em nenhum momento Ele diz: você tem que ser assim, em nenhum momento Ele diz: vai ter que ser assim. Porque o convite daquele que quer ser o Senhor de nossas vidas é: se quiseres, quem quiser vir após mim. É sempre a escolha daquele que observa a situação, que observa o sacrifício, que viu o preço que foi pago e reconhece que precisa servir a este Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E é por isso que nesta manhã eu te convido a adorar o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus, resgatou para Deus, libertou para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua e povo e nação. Ou seja, Ele contempla este pagamento, esta quitação. Ela é universal. E digo mais, ela é atemporal. Porque ela quita a dívida daquele que reconhece e o aceita agora, e com sua boca confessa, em seu coração crê e com sua boca confessa, como Ele também quitou o preço desde Adão. A cruz é antes da criação.
Porque ninguém pode ser salvo a não ser por Jesus. Adão foi salvo em Jesus. Noé foi salvo em Jesus. Davi foi salvo em Jesus. Este poder maravilhoso desta redenção antes da fundação do mundo, que comprou para Deus homens de todas as tribos, raças, línguas e nações. Que coisa maravilhosa que alegra a nossa alma. Ele desceu ao mercado de escravos. Todos nós estávamos acorrentados pelo inimigo das nossas almas, mas com o seu sangue e pelo poder do seu sangue ele nos libertou, ele nos resgatou, ele nos comprou e nos tornou livres. E hoje nós podemos dizer: Senhor, eu sou livre. Como diz o hino que foi gravado pela Bereia, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do pavor, do temor, da culpa. Porque com teu sangue o Senhor me resgatou, me comprou e disse: agora você está livre. Permaneça em mim. Continue em mim. Seja livre em mim. Porque sem mim nada podeis fazer. Se você ainda não teve essa consciência, se você ainda não parou para pensar nesta obra extraordinária, magnífica, grandiosa da salvação, do resgate, do Cordeiro que com seu sangue nos comprou para Deus, tenha nesta manhã, entrega a tua vida a Cristo. Neste momento que você está assistindo este vídeo, este recorte, entrega a tua vida a Cristo, porque Ele já pagou, Ele já quitou a tua dívida. Agora resta você reconhecer e querer servi-lo, querer ser guiado por Ele, querer ser cheio do seu Espírito, ser transportado das trevas para a luz e dizer: hoje eu não quero mais ser escravo, eu quero ser livre em nome de Jesus. Pai bendito, Deus eterno, te louvamos porque somos livres. Pelo teu sangue o Senhor nos redimiu, nos comprou para Deus. Obrigado, Senhor. E louvamos ao Cordeiro que foi morto, mas reviveu e nos garantiu a vida eterna. Continua conosco nesta manhã, continua nos ajudando, nos abençoando, nos dirigindo. Traz de volta aqueles que estão desgarrados, que eles possam ter esta consciência nesta manhã, neste dia, Senhor, e retornem aos teus braços e sintam-se abraçados e perdoados e livres pelo teu sangue. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.